Fala galera, eu sou Elisângela, tá começando mais uma aula aqui na Anatomia Express. Essa é a segunda videoaula sobre o sistema tegumentar, exclusivamente sobre a pele. Na primeira videoaula, a gente viu sobre as camadas que constituem a pele. E nessa videoaula, a gente vai falar sobre as funções de cada uma, estrutura, composição, tá? Então, para quem não viu a primeira aula, eu vou deixar o link aqui em cima. Basta acessar que vai tornar a compreensão dessa segunda aula melhor. Tudo isso depois da vinheta. Então vamos começar, galera. No primeiro vídeo eu expliquei que a pele ela é dividida em 3 camadas: epiderme, camada superficial, derme, camada mediana e hipoderme, camada profunda. Para quem não viu, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Vamos começar falando da epiderme. A epiderme ela é dividida de 4 a 5 camadas dependendo da parte do corpo. São elas a camada basal, que é onde as células são geradas, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea. Entre a camada córnea e a camada granulosa, nós temos a chamada camada lúcida. Só que a camada lúcida, nós só encontramos ela na palma da mão e na planta dos pés, tá? A camada córnea, ela é formada de células mortas, tá? Agora que eu já expliquei a estrutura, fica mais fácil compreender as funções da epiderme. A primeira função da epiderme é a proteção mecânica, tá? Como que funciona? A epiderme, a camada da pele que fornece um limite entre o meio externo e o nosso corpo, tá? Que é contra agentes agressores e tudo mais. Essa proteção, ela se dá pela camada córnea, que é essa última camada aqui, que é feita de células mortas. Essas células mortas, elas servem de alimento para as bactérias e fungos. Isso faz com que eles fiquem retidos, tá, na camada externa da pele e não entrem em contato com o nosso corpo. Quando essa camada córnea está muito fina, as bactérias e os fungos começam a se alimentar das células vivas. Isso dá origem a doenças de pele, como por exemplo o plano branco, né, entre outras doenças que nós presenciamos. A segunda função é a proteção contra raio ultravioleta. Aqui na camada basal nós encontramos o melanócito, que é a célula que produz a melanina, tá? Essa célula aqui que parece um polvo com essas garras. É com essas garras que ele injeta a melanina na camada espinhosa, tá? E essa melanina dá pigmentação e coloração para nossa pele. E é isso que vai fazer com que a gente fique protegido contra os raios ultravioleta. É a melanina que protege o nosso corpo contra os raios ultravioleta. A terceira função é a permeabilidade seletiva, tá? Como que funciona? As nossas células, quando elas envelhecem, elas ficam mais compactas e têm um acúmulo maior de queratina. Daí, quando elas sobem e morrem aqui na superfície, formando a camada córnea, essa queratina ela vai servir como permeabilidade seletiva, ou seja, vai impedir que certas substâncias penetrem a nossa pele. É óbvio que algumas substâncias, dependendo do peso molecular, conseguem penetrar a nossa pele, como por exemplo o anti-inflamatório, que tem o peso molecular bem leve, que ele entra na nossa pele e age nos músculos. E agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de renovação da pele, tá? Ou troca de pele, como você preferir chamar. Aqui, a camada basal, ela é a única camada que tem a capacidade de gerar novas células, tá? Conforme essas novas células vão sendo geradas, elas sobem, formando a camada espinhosa. E quando novas células ocupam a camada espinhosa, as células antigas sobem, formando a camada granulosa. E depois elas morrem na superfície, formando a camada córnea. Ou seja, a camada córnea, ela é composta de células mortas. Entre a camada córnea e a camada granulosa, nós encontramos a camada lúcida. Para encerrar sobre a epiderme, nós sabemos que ela agora age como camada protetora,
tá? Ela faz proteção mecânica, proteção contra raio ultravioleta, permeabilidade seletiva e ela também é responsável pelo processo de renovação da pele. Agora nós podemos partir para a derme. A derme, como foi dito no vídeo anterior, ela é a segunda camada da pele, a camada mediana, e ela é formada de colágeno e elastina. O colágeno, como muita gente pensa que dá elasticidade para a pele, não é isso, tá? Ele promove a resistência e o limite da pele. Se você pegar a pele de qualquer parte do seu corpo e puxar, você vai ver que chega uma hora você não consegue puxar mais. Isso é o colágeno agindo, tá? Além disso, ele também dá volume para a pele. Esse volume ele pode ser perdido de duas formas, através da diminuição de produção de colágeno ou através da desidratação. Isso vai vindo de acordo com a idade. Se você vê uma pessoa de 80 anos, por exemplo, você vai ver que a pele é toda enrugada, porque perdeu volume, tá? E a elastina, ela confere a elasticidade da pele. Se você puxar a sua pele, você vai ver que a elastina ela age quando você solta. A elastina que confere a volta da pele ao normal. Se você pegar a mão de uma pessoa de 80 anos e puxar, você vai ver que demora um pouco para voltar. Por quê? Porque não produz elastina como antes. Então, o colágeno ele promove o limite e a elastina promove a elasticidade da pele, ou seja, a volta da pele ao seu normal depois que você puxa. A derme, galera, ela é feita de duas camadas, tá? A camada papilar, que é essa camada mais fininha, é lá que vamos encontrar as chamadas papilas dérmicas, e é ela também quem fornece o limite entre a epiderme e a derme. E tem a camada reticular, que é essa camada principal feita de um tecido conjuntivo denso. A derme, ela exerce 4 funções: sensibilidade, hidratação, termorregulação e nutrição. Eu vou falar sobre cada uma dessas funções agora, tá? A função de nutrição, como que funciona? Todos nós sabemos que as células são geradas aqui na camada basal da epiderme, correto? Só que sem o fornecimento de nutrientes, isso não acontece. A epiderme não é capaz de gerar novas células sem fornecimento de nutrientes, só que ela também não contém vasos sanguíneos para que gere esses nutrientes. Então a derme, que é essa camada aqui, a derme, ela fornece os nutrientes, substâncias necessárias para a epiderme através da camada papilar, que é essa camada mais fininha, tá vendo? A epiderme ela repousa sobre a derme e ela também recebe todos os nutrientes necessários através dos vasos sanguíneos da derme. E as artérias da derme são responsáveis pela remoção de toxina. Então aqui na camada papilar nós temos os vasos sanguíneos que fornecem as substâncias necessárias para a epiderme gerar novas células e temos as artérias que são responsáveis pela remoção de toxina, e é assim que se mantém a manutenção da pele. A segunda função é a função de sensibilidade. Na derme nós encontramos duas terminações nervosas: as terminações nervosas livres e as terminações nervosas encapsuladas, tá? As terminações nervosas livres, elas são responsáveis por captar e mandar para o cérebro o sinal e você sentir dor, ou seja, ela confere somente a sensibilidade de dor. As terminações nervosas encapsuladas são responsáveis por outras sensações que não sejam dor, ou seja, frio, calor, tato, pressão, vibração. Todas essas terminações nervosas agem em conjunto, formando a função de sensibilidade. A terceira função é a função de termorregulação, tá? O nosso corpo ele precisa sempre estar numa temperatura entre 36 e 37 graus, e a pele é um dos órgãos que ajuda para que o nosso corpo se mantenha sempre nessa temperatura, tá? Isso lhe dá através de dois processos: a refrigeração e a produção de calor. Como que funciona? Dentro da derme, nós encontramos as glândulas sudoríparas. Elas secretam suor, elas são responsáveis pela secreção de suor, e é esse suor que ela secreta que repousa sobre a superfície da pele e ajuda a manter a refrigeração da pele, tá? E é aqui também que nós encontramos os músculos piloeretores, responsáveis pela ereção do pelo, tá? Ou seja, na presença do frio, os nossos músculos ficam eriçados para produzir mais calor. Tanto que se você vê,
Quando nós sentimos frio, primeiro nós nos arrepiamos. Por quê? Para produzir calor. E segundo, nós começamos a tremer, que é movimento muscular, para que produza mais calor. E por último, caso isso não funcione, nós ficamos bem encolhidinhos, que é o que? É contração muscular para a produção de mais calor. Ou seja, somente dando uma revisada, a termorregulação está por dois processos: refrigeração, através das glândulas sudoríparas, e produção de calor através do músculo piloeretor. A quarta função é a produção de pelo, tá? Aqui na derme nós encontramos o folículo piloso. Ele é uma estrutura dérmica tegumentar e é responsável pela produção de pelo, tá? Tem a quarta função, que é a função de hidratação. Como que funciona? Aqui na derme nós temos a glândula sebácea. Ela produz o sebo que sobe pelo pelo e repousa na pele. Ela age em conjunto junto com o suor secretado pela glândula sudorípara, ou seja, o suor e o sebo produzido pela derme agem em conjunto, hidratando a pele. Agora que você já sabe que a epiderme é a camada superficial da pele, que tem funções que auxiliam na proteção, e que a derme é a camada mediana, que é a parte mais mecânica da pele, que exerce função como nutrição, hidratação, termorregulação, sensibilidade e produção de pelo, acho que a gente já pode falar um pouquinho da hipoderme. Né? A hipoderme, ela é a última camada da pele, ela é a camada mais profunda, ela é ligada à derme através de fibras de colágeno e elastina, tá? Ela é formada por adipócitos, que são essas células aqui. Você pode ver que elas têm uma reserva de gordura. Então, são os adipócitos que se aglomeram e formam um tecido adiposo, que formam a hipoderme, tá? A hipoderme, por ser a parte de gordura da nossa pele, ela é responsável pela modelagem corporal, ou seja, barriguinha, né? Te torna um pouco mais cheinho dependendo da quantidade de tecido adiposo que você tem. Só que essa é a parte ruim da hipoderme, mas vamos falar da parte boa dela. Ela tem a função, por exemplo, de isolamento térmico. Se você vê, quem é mais cheinho não sente tanto frio, né? Então a hipoderme, ela tem lá o seu lado bom. Ela também tem a função de reserva energética. A reserva energética, ela é feita pelo glicogênio, tá? O nosso corpo ele gera energia através do glicogênio, que é a reserva de glicose do nosso sangue, mas também pode ser feita através da quebra do tecido adiposo. Ela tem a função de modelagem da superfície corporal, que é a função que a gente menos gosta, né? Só que isso também é bom, por quê? Porque se você é mais cheinho, você tem maior tendência à absorção de choques, ou seja, se você cair, se você bater em algum lugar, a chance de você fraturar um osso ali é bem menor. Uma função essencial que a hipoderme realiza é a função de fixar e proteger os nossos órgãos internos. Então, Elisângela, é bom ter gordura no corpo? Sim, é ótimo ter gordura no corpo, até porque toda a nossa gordura corporal é responsável pelo transporte das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, além de auxiliar na produção de hormônios, tanto masculinos quanto femininos. Por exemplo, você sabia que uma mulher que tem baixa gordura corporal está propensa a ser estéril? Esse e mais assuntos interessantes eu vou trazer ao decorrer dos próximos vídeos. Então é isso, se você gostou, dá o seu like e compartilha, porque assim você ajuda no crescimento do canal. E deixe na descrição do vídeo ideias de vídeos e nome para nossa mascote. A gente vai ter que dar um nome para nossa mascote, que aparece nos vídeos fazendo perguntas, observações, tá? Então é isso, galera. Beijo, fica com Deus!